Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós. Depois de alguns filmes bem dramáticos ao longo desse tempinho que eu lanço especiais do Dia dos Pais, esse ano eu decidi trazer uma comédia, né? Vamos rir um pouco. Um grande clássico dos anos 90, estrelado por um grande comediante da época, Robin Williams, que, para ficar próximo aos filhos, se disfarça de babá. Com certeza você conhece ou já ouviu falar de Uma Babá Quase Perfeita. Passou diversas vezes na TV e nesse vídeo eu vou falar de curiosidades, bastidores, as melhores cenas. Vencedor do Oscar de melhor maquiagem e penteado. Segunda maior bilheteria de 93. Sabia que ele seria mais sombrio? E que o Robin Williams, de tanto improvisar, quase transformou ele para maiores e deixou o estúdio de cabelos em pé? Após a vinheta eu conto, não sai daí. Miss Doubtfire, ou Uma Babá Quase Perfeita, lançado em 93. Mais uma vez, ponto para a tradução. Em Portugal ele é chamado de Papá para Sempre. A direção é do Chris Columbus. Ele tinha vendido roteiros para o Steven Spielberg que geraram alguns filmes que eu acho que você não conhece. Gremlins de 84, Os Goonies de 85, mas a sua carreira decolou mesmo com os dois filmes de Esqueceram de Mim. E aí sim, ele ganhou status e conseguiu bancar uma produção como é o caso de Uma Babá Quase Perfeita. Inclusive, de início, ele detestou o roteiro, dizendo que esse filme não daria certo. Quando finalmente foi apresentada a 20th Century Fox na época, aí ele foi contratado para dirigir. Eles queriam que o filme fosse uma comédia familiar, com classificação livre. No entanto, Columbus tinha acabado de dirigir um filme que era bem familiar, como Esqueceram de Mim. Ele queria fazer uma comédia mais atraente para trazer adolescentes e adultos. Por isso que aqui tem algumas linguagens um pouco sensuais, eróticas, e isso foi deixado no roteiro de propósito, para garantir uma classificação PG-13. E aí o filme seria um pouco mais ousado e, segundo o Chris Columbus, atrairia adolescentes e adultos. Ele não queria que atraísse crianças, como foi o filme do Macaulay Culkin. Ele é baseado num romance infanto-juvenil, chamado Alias Madame Doubtfire, da Anne Fine. Em meados de 70, a autora passeava pela rua e viu uma loja que vendia joias e peles velhas. Ela nunca teve tempo de entrar na loja e conhecer a dona, que era uma tal de Madame Doubtfire. Aí, em 86, ela se lembrou desse detalhe, quando escreveu seu livro. Quando ela foi procurada para que o filme fosse adaptado para o cinema, ela pensou num ator chamado Warren Beatty, porque ele era um grande mulherengo e vê-lo vestido de mulher seria hilariante. O filme deveria ser originalmente mais sombrio, abordaria o preço do divórcio que as crianças pagam, e aí no final decidiram transformar em uma trama mais familiar. E algumas das cenas mais dramáticas foram cortadas no final. As filmagens duraram 70 dias. O Chris Columbus já tinha visto Robin Williams em clubes de comédia, quando morava em Los Angeles. Ele ficou impressionado com a sua energia nos palcos e disse que ele era uma das mentes mais brilhantes que ele já conheceu na comédia. Segundo o próprio diretor, ele era uma bola de fogo no palco. Segundo Chris Columbus, o filme seria ambientado em Chicago, inicialmente. O Columbus morava em Nova York. Ele precisava de uma mudança para poder viver com a família. E eles ficaram tão encantados com São Francisco que decidiram morar lá. O segundo filme de maior bilheteria de 93, atrás apenas de Jurassic Park. Na trama, Daniel Heward está passando por um divórcio. Acabou de separar de sua esposa Miranda e perdeu o emprego. Impedido pela ex-esposa de passar mais tempo com os 3 filhos, ele tem uma ideia inusitada, se disfarçar de uma babá chamada Senhora Doubtfire, uma idosa escocesa e com um humor bem ácido. Com isso, ele tenta garantir presença ao lado dos rebentos. Claro que isso vai gerar uma série de confusões, ainda mais que Miranda está namorando um charmoso colega de trabalho. Antes de começar a falar do filme, das curiosidades, bastidores, vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí se você gosta de Uma Babá Quase Perfeita, qual é o seu filme favorito com Robin Williams, você gosta de Um Homem Bicentenário, tem Pat Adams, tem vários aí dele. Dicas para trazer para o canal, pode colocar aí também de outros filmes do ator. Aproveita também, dá uma curtidinha se você estiver gostando do vídeo, que me ajuda bastante. E vou deixar minhas redes sociais aí à disposição se você quiser
me seguir, me acompanhar, que eu deixo muitos detalhes também de vídeos, de o que eu vou fazer no canal, tá bom? Então, vamos pro filme. Conhecemos o Daniel Hillard, interpretado pelo Robin Williams. Ele trabalha com dublagens, e isso é muito bem estabelecido, que ele consegue criar várias vozes e confundir as pessoas. Isso que eu acho genial desse filme é como ele explora essa habilidade do Robin Williams, de comédia, de improvisação. O Chris Columbus foi muito feliz na escalação, mas ele não foi a primeira opção, já vou falar. Ele se demite do cargo após o chefe reclamar que ele está colocando falas que não estavam no roteiro. O que é meio irônico, porque o Robin Williams faz isso durante o filme. O Chris Columbus comentou que ele mudava toda hora e improvisava bastante, deixava a equipe e o elenco de cabelos em pé, com os comentários. Por isso que o filme teria uma classificação maior se lá na edição não fosse cortada algumas coisas. O Tim Allen foi a primeira escolha para o Daniel. Ele recusou trabalhar porque não gostou do roteiro e também por conflitos de agenda. E esse seria o primeiro filme do ator como protagonista. Bryan Cranston, Mel Gibson, Harrison Ford, Tom Hanks, Rick Moranis, Bill Murray, Michael Keaton, Alec Baldwin, Matthew Broderick, Steve Martin, Kevin Kline, Bill Paxton, Martin Short, John Candy, John Goodman, Jeff Bridges, Kurt Russell, Arnold Schwarzenegger, Chevy Chase, Richard Dreyfuss, Michael J. Fox, Kevin Bacon, Jerry Seinfeld, Jason Alexander, Daniel Stern, Billy Crystal, Charles Goodwin, Dennis Quaid, Tom Selleck, John Travolta, David Hasselhoff, Steve Carell, Bill Pullman, Val Kilmer, Patrick Swayze, John Ritter, Richard Gere, Robert De Niro, Jeff Daniels, Michael Nouri, Michael Douglas, Dan Aykroyd, Bruce Willis, Jim Carrey, Tom Cruise, Nicolas Cage, Peter McNichol, Gilbert Gottfried, George Clooney, Lance Kinsey, Kevin Costner, Sean Penn, Steven Guttenberg e Alan Kirkman foram considerados para o papel de Daniel Hillard. O Rowan Atkinson também foi considerado para o papel de Daniel, mas ele já estava comprometido com o Top Gun 2 do mesmo ano, e também o programa de TV Mr. Bean. O Chris Columbus usava 2 ou 3 câmeras diferentes em cena para poder filmar o Robin Williams e poder captar os melhores ângulos dele, porque o ator gostava de improvisar bastante. O diretor disse que viu a filmagem como uma espécie de documentário. Ele tem 3 filhos, o Daniel, a Lydia, que é interpretada pela Lisa Jacob, Christopher, interpretado por Matthew Lawrence. Você deve lembrar dele de Garota Veneno lá com Robert Schneider. A Natalie, interpretada pela Mara Wilson, 3 anos depois faria outro clássico, Matilda. A gente vê como que os 3 filhos são apegados ao pai. A Blake Lively viveria a Natalie, e ela chegou até o final da rodada de audições com a Mara Wilson. A Christina Ricci foi considerada para o papel de Lydia. A Lisa Jacob, o Matthew Lawrence e a Mara Wilson foram escolhidos para serem irmãos. Chris Columbus precisava encontrar uma criança e 2 adolescentes que se parecessem fisicamente com o Robin Williams e a Sally Field. A matriarca Miranda, interpretada pela Sally Field, vê a casa toda zoada e já fica revoltada. Crianças pulando, música alta, animais. Tanto que quem ligou foi a vizinha Gloria, interpretada pela Polly Holiday, a senhora Jingle de Gremlins. Por conta dessa presepada, a Miranda põe fim ao casamento. E isso muda totalmente a rotina da família. A Sally Field e o Robin Williams se deram muito bem nas gravações. Em entrevistas, ela disse que o Williams ficava muito frustrado porque não a conseguia fazer rir, sair do personagem. Ela permanecia fiel àquilo ali profissionalmente. E descreveu o ator como uma pessoa maravilhosa, mas que trabalhar com ele foi exaustivo, porque toda hora tinham que refazer as cenas, porque ele fazia improvisações que horas davam certo, horas não. Ela lamentou bastante a morte dele em 2014. A atriz também inicialmente recusou o papel de Miranda, porque ela estava enfrentando problemas conjugais com seu segundo marido, que acabou realmente se divorciando no ano seguinte. Ela sentiu que seria muito difícil interpretar a Miranda. Robin Williams que a convenceu a fazer o papel, porque daria mais veracidade, que embora tenha algumas cenas tristes, era uma comédia. A atriz concordou e o filme é uma das maiores bilheterias da sua carreira. A personagem da Polly Holiday teria uma participação maior na trama. Ela arrumaria confusão com a senhora Doubtfire. Muitas cenas foram filmadas. Ela contaria a babá que o Daniel abusava das crianças. Para se vingar, ele jogaria urina de cachorro no jardim, mas devido às restrições de tempo, as cenas tiveram que ser cortadas. A Anne Bancroft, Shirley MacLaine, Judi Dench, Lauren Bacall, Angela Lansbury,
Julie Andrews, Elizabeth Taylor, Carol Burnett e Andy Dixon foram considerados para o papel de Gloria. Os animais que aparecem aí no começo fizeram testes para se comportarem bem no set. Aí o Daniel não tem emprego, o apartamento dele é muito zoado, as crianças vão ficar com a mãe. Eu gosto dessa cena de despedida dele com os filhos, e na cola dele fica uma assistente social, chamada Sra. Sellner, interpretada por Anne Haney. Ele até consegue um emprego de faz-tudo numa emissora. O Chuck Jones, o icônico animador dos desenhos Looney Tunes, e Merry Melodies, da Warner, supervisionaram essa animação na abertura do filme. Inclusive, no DVD tem os 5 minutos completos desse desenho que o personagem do Robin Williams dubla. Conhecemos também o Stuart Dan Meyer, interpretado pelo Pierce Brosnan, que se torna o namorado da Miranda. A Sally Field ganhou um bigode cor de cappuccino no set, aí eles decidiram colocar no filme. A Jessica Lange foi considerada para o papel de Miranda, mas ela não quis fazer outra comédia envolvendo alguém que se veste de mulher, que ela tinha acabado de ganhar o Oscar por sua atuação em Tootsie, 1982, com Justin Hoffman. Sigourney Weaver, Kim Cattrall, Lohane Bracco, Michelle Pfeiffer, Melanie Griffith, Madonna, Sharon Stone, Jodie Foster, Glenn Close, Kelly Preston, Bridget Fonda, Diana Keaton, Teresa Russell, Wendy Crewson, Jamie Lee Curtis, Jennifer Jason Leigh, Sarah Jessica Parker, Goldie Hawn, Susan Sarandon, Joanna Cassidy, Demi Moore, Margie Helgenberger, Mary Steenburgen, Kirstie Alley, Dina Davis, Kim Basinger, Carrie Fisher, Lea Thompson, Catherine O'Hara, Maureen McCormick, Barbara Hershey, Gates McFadden, Sarah Ward, Shannon Tweed, Laura Dern, Jennifer Tilly, Ellen Hunt, Madeleine Stowe, Karen Alten, Pamela Reed, Sia Young, Bonnie Bedelia, Lauren Holly, Elizabeth Perkins, Fran Drescher, Jennifer Grey, Rebecca De Mornay, Heather Locklear, Meg Ryan, Ali Walker, René Russo, Valerie Bertinelli, Bonnie Hunt, Beverly DeAngelo, Deborah Winger, Lisa Rinna, Linda Purr, Julia Roberts, Ali Sheed, Tatum O'Neil, Morgan Fairchild, Reba McEntire, Jane Kaczmarek e Miranda Richardson foram consideradas para o papel de Miranda. A Julianne Moore até estava interessada em interpretar a personagem, mas ela teve que partir para outros projetos. O Stu originalmente seria um vilão, mas aí seria chato, iria prejudicar o relacionamento com a senhora Doubtfire, e aí mudaram isso. O Stu foi reescrito para ser um potencial substituto do Daniel. No roteiro original, ele secretamente mandaria as crianças para um colégio interno, para que ele tivesse Miranda só para ele. Quando Pierce Brosnan foi escalado, o personagem foi reescrito para ser mais simpático, atencioso, mais adequado à personalidade do ator. A única coisa que eles manteram do roteiro original é aquela cena que ele chama o Stu de perdedor lá no clube. A carreira do Pierce Brosnan estava em crise nessa época e só tinha papéis muito pequenos. E aí, como ele trabalhou com Robin Williams, que era o comediante do momento, e a Sally Field, seu status cresceu também. Não à toa, depois ele se tornou James Bond. Rupert Everett, Liam Neeson, o Sting, Charlie Shaughnessy, Daniel Day-Lewis foram considerados para o papel de Stu. O Chris Columbus pensou no Daniel Stern para o papel do Stu, mas foi considerado engraçado demais para o papel. O Chris Columbus disse que o filme deu esperança a muitas mulheres de que o Pierce Brosnan entraria em suas vidas. A gente vai vendo essa tensão entre a Miranda e o Daniel. Ela joga uma piadinha aqui com relação ao apartamento, ela é mais durona, responsável, profissional. Ele já é mais bobalhão, brinca, leva as coisas na zoeira. Acho que os filhos gostam disso, que é o oposto de um pai e de uma mãe em plenos anos 90. Aí a Miranda anuncia que vai contratar uma governanta, uma babá. O Daniel rasura lá o anúncio para ela, que vai colocar no jornal, e começa a fazer várias vozes para atrapalhar essa contratação. Até que ele decide criar a senhora Doubtfire. Ele tem um irmão, que é o tio Frank, interpretado pelo Harvey Fierstein. Estabelece ele muito bem que ele trabalha com próteses, maquiagens, e que vai funcionar para criar a senhora, né? O Harvey Fierstein ficou muito impressionado com a atuação do Robin Williams. Ele que procurou o ator ao saber que ele faria um filme em que o irmão seria gay. Ele insistiu muito, fez uma campanha. Quem estava cotado mesmo para fazer o Frank era o Nathan Lane. E aí ele foi escolhido. O Robin Williams não conhecia a letra dessa música aí, Don't Rain on My Parade, da Barbra Streisand. O Harvey Fierstein e o Scott Capurro, que faz a tia Jack, que ensinaram o ator a música. E na vida real, os dois atores, o tio Frank e a tia Jack, são gays. E aí a senhora se apresenta à família. Das 3 crianças, a Lydia é a que fica mais resistente.
O que é também uma quebra de expectativa, porque todo mundo podia pensar que fosse o menino. Depois a menina até pede desculpas à babá. A Miranda a adora. A Sra. Doubtfire foi apresentada a primeira vez pelo Robin Williams durante um show, ao lado do Andy Kaufman, que ele fez no Carnegie Hall. Na apresentação, Williams fingiu ser a avó do comediante. Muitas cenas foram cortadas. A Lydia, o Chris e a Annette voltariam da escola, encontrariam a Sra. Doubtfire, que falaria com eles em francês e daria leite e biscoito às crianças. A Lydia rejeita. Tem momentos hilários aqui, a cena com a assistente social é uma das melhores. Na verdade, ela foi visitar o Daniel, aí a Sra. Doubtfire diz que é irmã dele. A máscara solta, cai na rua, enfia a cara no bolo, e o creme ajuda a disfarçar. Quando a Sra. Doubtfire está servindo o chá para assistente social e está com a cara cheia de creme, ele derretendo não foi intencional, tá? É que o calor das luzes acabou derretendo a cobertura e ela começou a pingar. O Robin Williams genialmente improvisou e a cena ficou muito boa. A atriz também entrou na dele. Um abacate seria usado no lugar do chantilly, do creme. Mas aí o Robin Williams achou que ia ficar parecendo um monstro. Essa máscara protética aí era só um adereço, porque a verdadeira era composta por 8 peças distintas. E essa cena em que a máscara voa pela janela, para ser concebida, foram mais de 50 tomadas. E o Robin Williams andava por São Francisco vestido como a senhora. Ele visitou um sex shopping, que nem aconteceu com Mudança de Hábito. Depois eu fiquei sabendo que a Whoopi Goldberg também foi a um sex shop vestida de freira. Chris Columbus deu completa liberdade para o Robin Williams fazer o que quisesse. Só que a sua improvisação acabou rendendo algumas citações no filme que não eram legais, digamos. Porque quando você cita uma obra, um livro, uma música, você tem que buscar os direitos autorais para que a obra seja exibida. Tem uma cena que ele fala com a Miranda sobre Dança com Lobos, filme de 1990, e isso exigiu uma autorização legal dos estúdios. A produtora Paula Dupré foi quem ficou responsável por correr atrás dos direitos autorais de cada referência que o ator citava no filme. Algumas cenas foram filmadas de 15 a 22 vezes, porque o Robin Williams não ficava satisfeito, até que tivesse do jeito que ele queria. Ele e o Chris Columbus ficavam fazendo palhaçadas durante as filmagens, os intervalos, dizendo que a Sra. Doubtfire era a mãe do diretor. E o Robin Williams se inspirou em sua babá de infância para caracterizar a personagem. Os tabloides britânicos descobriram isso e foram procurar a ex-babá do ator. Eles encontraram a verdadeira babá, Lolly, em uma casa de repouso em Michigan. E os repórteres e fotógrafos se reuniram no lugar, querendo uma entrevista com ela. Ela recusou e minimizou seu papel também na história. Um repórter descobriu que ela foi babá de outras celebridades. Mesmo assim, ela acabou ganhando o título de a verdadeira senhora Doubtfire. Quando ele coloca as crianças para fazer faxina também é bem divertido, porque ele fica sentado, botando os próprios filhos para trabalhar. Aí também a cena que ele se queima na cozinha é hilariante. Aí depois ele pede comida e finge que fez um jantar sensacional, impressionando a todos. A cena que ela entra no ônibus e leva uma cantada do motorista, um trecho depois ele vê as pernas cabeludas dela. Nessa cena da cozinha, originalmente teria uma colher e ela estaria muito quente. O ator tocou nela e começou a xingar. O Chris Columbus achou que era uma atuação, mas não era não. Estava sentindo dor de verdade e doeu muito. A cena foi refilmada sem a colher de metal. Em vez disso, ela pega uma panela com água quente e as batatas e deixa cair no chão. Ah, e também foi um dublê, tá? Ele pegando fogo aí nos peitos. Bom que a gente percebe que não é um dublê, porque a ação frenética ali disfarça bem. Eu acho legal que é evidenciado que a babá trouxe mais alegria para aquela casa. O pai que se esforça, ainda tem que usar salto alto, precisa trocar de roupa nos banheiros masculinos, os homens só ficam olhando, acho engraçado isso. Tem uma malícia também no filme, se você perceber bem. Gosto da passagem que tem ele jogando bola com as crianças, o momento clássico dele dançando com a vassoura, com o aspirador, aprende a cozinhar, o apartamento que ele mora fica bem legal, Miranda até elogia. Ele também reage a um assalto, mas um tempo depois as branquelas iam fazer isso também. E a presença no Stuart, na família, gera esse ciúme, essa rivalidade. Eu achei muito legal que esse Stuart não é um babaca. Podia muito bem ser o vilão, né? Mas aí o Chris Columbus mudou e eu gostei. É um cara boa praça, prestativo, educado, gosta das crianças. A Sra. Doubtfire dá conselhos a Miranda, de que é muito cedo para arrumar alguém, e que depois que o Sr. Doubtfire morreu, ela nunca mais teve desejo por homem nenhum. A cara da Sally Field é a melhor nessa cena. E o Christopher acaba descobrindo que a senhora não é senhora.
Ele a pega mijando em pé, e é uma cena muito hilária. E aí conta a verdade para Lydia e para Christopher. Pede que não contem a Miranda e nem a Nath. Engraçado também o menino não querer nem apertar a mão do pai. Eu só não entendi por que ele não contou a verdade para os filhos. Não tinha uma necessidade de mentir, até porque é estabelecido que eles preferem ficar com o pai. E também o Daniel ir ao banheiro e não trancar a porta. E o menino não bater antes. Questão de trilha sonora não é uma coisa assim tão chamativa, é um filme de comédia. O Howard Shore foi o responsável. Tem umas músicas assim, aqueles estilos do Pechinha, Denis o Pimentinha, Esqueceram de Mim, clássicos desses do Columbus mesmo. A maquiagem de uma babá quase perfeita levava 4 horas e meia para ficar pronta. O Daniel acaba fazendo amizade com o dono da emissora que ele trabalha, o Jonathan Land, interpretado por Robert Prosky. Ele vê o Daniel atuando com os dinossauros, gosta do trabalho dele, e o programa está enfrentando uma crise de audiência. Ele marca um jantar com ele. Só que é na mesma noite que é o aniversário da Miranda, e a Miranda convida a senhora Doubtfire para o jantar. O Leslie Nielsen, o Dustin Hoffman, Jack Nicholson, Christopher Lloyd, Burt Reynolds, Jenny Wilde, Michael Caine, Richard Griffiths, Double Moore, Eric Idle, John Glaze, Christopher Walken e o George Carlin foram considerados para o papel de Land. Eu acho muito legal que a senhora Doubtfire se torna melhor amiga da Miranda. Eles falam sobre o Daniel, ele mesmo conversando com a esposa e ouvindo o lado dela da história. Ela fala que trabalha muito, era ausente dos filhos, que sem estar com o Daniel, ela era uma pessoa melhor, uma mãe melhor. E o filme aborda justamente isso, que o divórcio não é de todo caso ruim. Porque, às vezes, juntos, um é tóxico para o outro. Eles separados se tornam grandes amigos. E é o que acontece aqui no final, quando a Miranda realmente entende o lado do marido, do que ele fez, e deixa ele cuidar das crianças. E é uma cena bem dramática e bem atuada pelo Robin Williams e a Sally Field. Ela fala que toda noite chorava quando chegava em casa, encontrava tudo zoado, igual foi no começo do filme, e ali foi o ponto final. Tem a cena do clube, que eu também acho bem legal. A senhora Doubtfire canta uma moça, depois ouve o Stuart o chamando de perdedor e joga um limão aqui na cabeça dele. O ator que interpreta o barman na cena da piscina é acreditado como Dr. Toad, mas seu nome verdadeiro é Robert Toad Williams, meio-irmão do Robin Williams. A cena do jantar é hilária, porque o Daniel fica de lá pra cá, de cá pra lá, troca de roupa, entra em banheiro feminino e sai como a senhora Doubtfire, fica bebendo e acaba embriagado, deixa a dentadura cair na bebida, o senhor Land estranha o Daniel tá com perfume de mulher e usando batom, depois ele acaba se confundindo e senta à mesa do patrão como a senhora Doubtfire, ele reconhece o Daniel e o Daniel diz que é uma surpresa. Essa é a personagem que ele queria apresentar no programa e se apresenta como senhora Doubtfire. Ele tem que dar atenção à Miranda e às crianças e ao senhor Land. Fica estabelecido que o Stuart tem uma alergia à pimenta. A senhora Doubtfire vai até a cozinha, joga pimenta na comida dele, mas ele acaba se engasgando, ele não passou mal por conta da pimenta. Ou seja, ele não tem uma crise alérgica. Acho que isso foi só para estabelecer o motivo da senhora Doubtfire ser desmascarada. Porque quando ele tenta salvá-lo, acaba tirando a máscara. E aí é o que acaba acontecendo. Eu acho hilária a cara da Sally Field e a fala do Robin Williams nessa cena. Feliz aniversário. Também acho a cena hilária, que a senhora Doubtfire fala um monte de absurdos pro Stu. E o Robin Williams queria tirar a concentração do Pierce Brosnan nessa cena, falando um monte de absurdo. E a cena em que ele tenta engasgar com o camarão, o Williams continuou fazendo comentários sexualmente engraçados, para poder o ator não conseguir fingir que estava engasgando. Essa cena que a dentadura cai na bebida foi improvisada pelo Robin Williams. A equipe não sabia. Então a reação dos atores é genuína. Depois disso, o Daniel acaba perdendo de vez a guarda das crianças. A visita será supervisionada. Eu gosto desse monólogo do Robin Williams pedindo para não deixar as crianças. A Miranda começa a ficar com dó dele. Ela sente que a senhora Doubtfire trouxe felicidade para casa, mesmo não sendo real. Tanto que entrevistas com outras babás não dão certo. E resolve procurar o ex-marido para conversar. E aí sim ela decide que ele pode ficar com as crianças. Quando lá atrás a senhora Doubtfire
é entrevistada pela Miranda, ela conta que tem experiências, conhece a manobra Heinz. E justamente essa manobra é que acaba expondo a identidade do Daniel. Quando a família procura a substituta para babá, os nomes que aparecem ali na lista são da equipe, incluindo a assistente de produção, coordenadora do departamento de arte e a coordenadora de produção. O último nome riscado é da produtora associada, Paula Dupré-Pesman. E também é legal, a mesma cena em que a senhora Doubtfire é apresentada à família é a mesma em que o Daniel fica sabendo que vai cuidar dos filhos. Isso sem visita supervisionada. Legal também, o Daniel consegue o programa de televisão com a senhora Doubtfire, os índices de audiência melhor. Aí o Daniel tem um apartamento legal, um emprego. A Miranda reconheceu o sacrifício dele para ficar com os filhos. E eu acho legal que o casal não se reconcilia, tem que se adaptar a essa nova vida. Daniel não queria voltar com a esposa e queria ter os filhos perto. Então o filme aborda muito bem essa questão do divórcio e o efeito que ele tem nos filhos. A coisa de ter um tempo com o pai, depois a mãe vem buscar, tem a troca de farpas entre o casal. É uma história divertida e tocante ao mesmo tempo, mostrando a importância do amor e da dedicação parental. O roteiro original tinha um final feliz, tanto que o roteirista até foi demitido, os produtores não gostaram disso. Aí ele foi reescrito várias vezes, porque era melhor de fato eles terminarem separados, para não criar a ilusão nas crianças, nos adolescentes, de que os pais um dia podem voltar. Eles recontrataram o escritor original e voltaram ao final original. O filme venceu o Oscar de melhor maquiagem, Globo de Ouro de melhor filme musical ou comédia. Robin Williams foi premiado com o Globo de Ouro, melhor ator em filme musical ou comédia. Ele deu entrevistas como a senhora Doubtfire para promover o filme e, às vezes, também interpretou o entrevistador. Tem uma cena deletada que o Daniel apareceria no concurso de ortografia da Lídia. Aí a Miranda discutiria com ele, pediria perdão à filha, teria uma cena bem dramática. Outra cena, ela fingiria ser uma lutadora de Kung Fu e várias vezes o Chris Columbus em entrevistas disse que tem esse material guardado, só que as improvisações e cenas do Robin Williams poderiam ser colocadas ali. Após o jantar de aniversário, o Daniel teria uma discussão com a Miranda bem acalorada. Aí o Daniel iria dizer que a Lydia e o Chris sabiam quem ele era e a Lydia ia ficar com raiva dos dois. O filme foi reeditado no YouTube. Os fãs criaram um trailer mais sombrio, transformou num terror, num thriller de suspense. Ao longo do filme, a senhora Doubtfire diz a palavra querido, querida, 101 vezes. O Harvey Fierstein escreveu a adaptação musical em 2015. O Robin Williams disse que fez o filme para compensar o tempo que ele não passava com os filhos. Ele também estava se divorciando na vida real, e isso ajudou muito a inspirá-lo nas cenas em que ele discutia com a Miranda. Após a morte do ator, a casa onde o filme rodou virou uma atração turística em São Francisco. O filme foi produzido pela então esposa do Robin Williams, Marcia Gersis Williams. E esse foi o primeiro filme em que ele produziu em sua carreira. Chris Columbus afirmou que ele olhou centenas e centenas de fotos até encontrar uma inglesa da década de 1940 para poder se basear no visual da senhora Doubtfire. O filme é considerado um dos melhores de comédia de todos os tempos, está na lista de 2000 dos 100 filmes mais engraçados, o American Film Institute. A crítica foi mista na época, é um clássico cultuado até hoje. Tiveram várias conversas para uma sequência que seria lançada em 2003, tiveram problemas com o roteiro, ele foi reescrito, o Robin Williams não tinha gostado. Aí esperavam que o filme fosse lançado em 2007, mas problemas de roteiro, a sequência foi descartada. Aí em 2014 voltaram a discutir sobre isso. Williams e o Chris Columbus iriam se unir com a Fox para produzir um novo filme. E aí veio a morte repentina do ator. O projeto foi engavetado ou até cancelado. Recentemente, a Mara Wilson, a Lisa Jacob e o Matthew Lawrence se reuniram. A Wilson que postou a foto no Instagram. É isso aí, pessoal. Isso que foi uma babá quase perfeita. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que ele tenha ficado quase perfeito. Se eu esquecer alguma curiosidade, comenta aí embaixo. Você é fã do Robin Williams? Você acha esse filme um clássico da comédia? Ele envelheceu mal? O que você acha? Você acha que se fosse mais sombrio seria melhor? Aproveita também, mais uma vez eu peço, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada. Se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha aí que me ajuda bastante. Minhas redes sociais aqui embaixo, críticas, sugestões, feedbacks, elogios, deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe o vídeo para aquele fã de uma babá quase perfeita. Mais 2 vídeos aqui do lado. E é isso, feliz Dia dos Pais. Dê um abraço no seu ou na sua mãe que você considera como pai. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Mrs. Doubtfire.